Então vamos lá? Hoje eu vou falar sobre 3 ações fora da curva que podem explodir em breve. O que eu tô falando com explodir? Significa que a cotação delas pode crescer bastante. Raul, vai crescer a partir do dia que você falou agora é só pra cima que vai? É óbvio que não, né, gente? A gente nunca deve comprar nenhuma ação só com base em videozinho de YouTube que você assiste. Você precisa ver se isso faz sentido com a sua carteira, se tem coerência para você e se realmente você acredita nessa empresa. Por quê? O fato de eu estar falando que a cotação vai explodir pode ser agora, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu estou falando o seguinte, aqui a gente só investe para o longo prazo. Então é importante você entender isso para não se confundir. E antes de mais nada, é importante que você tenha suas próprias táticas como investidor, que você siga sua própria filosofia de investimento. O que eu estou falando aqui é simplesmente o que eu observei no mercado e muitas vezes nem eu tenho essas empresas em carteira. O que a gente pode fazer é uma análise com base com as informações que a gente tem agora em mente. Não significa que isso vai realmente se concretizar no futuro. A gente não sabe como que essas empresas vão ser administradas daqui para frente. Você sempre precisa entender esses vídeos aqui como um vídeo para te ajudar na tomada de decisão, para colocar uma empresa no seu radar e não para você seguir cegamente ali ou sair investindo em coisas sem saber o que está fazendo. Essa é a receita perfeita para o fracasso. Não invista em uma ação só porque você ouviu falar bem dela, tá? Não faça isso, não é assim que você deve fazer os seus investimentos. A primeira empresa que a gente vai falar aqui é a Minerva, tá? Ou seja, a BIF3 ali, né, que é o código dela na bolsa, é uma empresa ali de comercialização de carne in natura, de couro e de outros derivados da carne bovina de modo geral. Se não me engano, a Minerva não trabalha ali com carnes de outros animais. Pode até ser que façam, mas eu acredito que não. Ela trabalha ali principalmente com venda para o exterior, né? Então ela exporta quase 80% da produção dela, que é feita aqui, e muita gente não sabe, mas na verdade quando a gente fala que uma empresa exporta carne, o que essa empresa está exportando é água, porque na verdade você tem um gasto de água muito grande ali, por isso que a América do Sul aqui é líder em exportação de carne, tá? Porque é a água que a gente está exportando para outros países. Então você pode dizer aí que a Minerva trabalha na verdade no setor de exportação de água. Outra coisa que as pessoas não sabem, muita gente não sabe, é que carne é uma commodity, tá? E como qualquer outra commodity, ela tem um preço que oscila. Você pode ver o preço do arroba do boi aí, você vai ali assistir seu Globo Rural no domingo e fala, ó, arroba do boi gordo e tarará, tudo aquilo ali são os preços da commodity. Então a empresa está muito atrelada à commodity e por isso muitas pessoas evitam esse tipo de empresa. Eu não tenho muito problema com o setor de commodity, já tive. Quanto mais eu estudei, mais eu consegui compreender que existem boas empresas e más empresas de commodity. Eu considero que a Minerva é uma empresa muito bem administrada, mas ela tem uma dívida muito grande em dólar. E aí a empresa tem ali alguns hedges que ela faz, uma coisa ou outra. Inclusive muita gente, quando começou essa questão do dólar subir para lá para cima, né, muita gente pensou que seria muito bom para o setor de carne como um todo, mas na verdade não. Tem muitas empresas ali do setor de carne que não têm um controle muito bacana do dólar, né? Que não estavam preparadas ali para essa alta e acabaram tendo um aumento expressivo das suas dívidas. A Minerva não foi muito um desses casos, eles têm uma dívida relativamente controlada, apesar de ser muito alta, ela cresce muito com a aquisição, faz muitas compras de outras empresas e teve aí essa questão. Então, o setor de carne ali, apesar de ele ser mal visto de modo geral pelos investidores, ele tem sim algumas empresas muito relevantes e o Brasil é líder nesse mercado. Todo mercado que o seu país é líder e você está nesse país pode ser um bom mercado para você investir, porque imagina, você não tem a chance de investir na maior empresa de tecnologia do mundo, mas você tem a chance de investir em uma das maiores empresas de carne do mundo, né? Porque estão todas aqui no Brasil, a maioria, ou no Brasil, ou aqui nos nossos vizinhos, né? Então é uma possibilidade muito boa que você tem de se expor em um bom mercado. É justamente nesse pensamento que eu me expus ali em celulose. A gente tem grandes empresas de celulose e a gente tem que aproveitar às vezes as grandes oportunidades do nosso país. Na hora que a gente vai investir no exterior, a gente procura as empresas que a gente não tem aqui dentro e na hora que a gente vai investir aqui dentro, a gente procura as empresas que a gente não teria lá fora. E esse mercado, apesar de ser uma commodity, muita gente não gostar e que tem graves problemas de fato, eu concordo, a Minerva é uma empresa muito bem administrada. Se a gente pegar aqui em 2014, só para vocês terem uma ideia, né? A gente estava falando ali da receita da Minerva de 6 bilhões 987 milhões. 2015, 9 bilhões 525 milhões. 2016, 9 bilhões 649 milhões. 2017, 12 bilhões 104 milhões. 2018, 16 bilhões 215 milhões.
milhões e agora 2019, 17 bilhões 123 milhões. É um crescimento de receita gigante. Aí você fala, Raul, mas acompanhou o lucro? Aí que tá. A gente viu um crescimento na Minerva ali realmente surpreendente nos últimos anos. O EBITDA dela saiu de 896 milhões de reais em 2018 e veio agora para 1 bilhão 726 milhões de reais em 2019. É um crescimento ali de EBITDA muito grande, o lucro da empresa tem crescido e ela mostrou que conseguiu facilmente internalizar essas empresas ali que ela comprou e conseguiu integrar isso dentro da empresa. A empresa tem tido um crescimento espetacular e mostrando que ela é realmente muito bem administrada, a nível que me surpreende, porque eu tenho certo preconceito, sempre tive, igual eu tô falando com vocês, sobre o mercado de commodity, mas eu tenho visto que isso tá mudando dentro de mim quanto mais eu estudo. Então talvez era mais uma questão de eu não dominar muito bem o assunto, não é que eu vou começar a investir em commodity de uma hora para outra, mas eu estou começando a tentar entender melhor as estruturas de como essas empresas são montadas e estou trazendo isso aqui para vocês para a gente fazer esse processo junto. Às vezes é uma evolução ali que a gente pode ter juntos aqui todo mundo. Se você quiser participar disso, se inscreve no canal e deixa seu like, porque aqui é assim, a gente vai aprendendo enquanto ensina e é assim que funciona. Então a cotação da empresa aí está em R$ 13,11, tá? O PL dela em 9,31, né? Ou seja, o preço por lucro ali, 9,31 vezes é o que as pessoas estão pagando por ela. Muita gente gosta de ler o PL ali como o tempo que você demoraria para recuperar o dinheiro investido só com o lucro da empresa. Eu costumo ler mais da forma, o mercado está disposto a pagar 9,31 vezes o lucro dessa empresa pela cotação dela. É assim que eu entendo, tá? Então estão pagando 9,31 vezes o tanto que ela tem de lucro. É assim que eu avalio o PL. Muita gente avalia, o tempo que você demoraria, 9 anos para recuperar o dinheiro investido. Eu faço desse jeito. É assim que eu faço, bom vocês irem acostumando. Então o PVP, quantas vezes o mercado está disposto a pagar pelo valor patrimonial dessa empresa? 7,61 vezes. A margem bruta da Minerva é ali 20,5%, é uma margem bem interessante para esse setor, tá? A margem EBITDA 9,6% e aqui a gente vem sobre o retorno sobre o patrimônio da Minerva, que é de 81,8%, é um ROI realmente expressivo ali. A dívida dela sobre o patrimônio aí já começa a ficar, é a hora que muita gente assusta, de 14,62 vezes. Mas aí quando você entende que a empresa tem um ROI desse tamanho, a dívida dela acaba não sendo tão grande, se você comparar. Uma dívida, para mim, bem equilibrada. A Minerva tem lucros ali quase consistentes, já teve ano que ela não teve lucro, poucos, mas teve. A receita líquida dela, né, dos últimos 12 meses foi de 17 bilhões 937 milhões e 100 mil, como eu falei para vocês, e o lucro líquido dela foi de 685 milhões e 504 mil reais. O ROI é muito expressivo e aí você tem que comparar a dívida com esse ROI também, que muita gente não faz esse exercício e por isso acaba pensando que a empresa é muito endividada. Você imagina que o investidor sardinha, a gente tem um patrimônio minúsculo aqui, né? Sei lá, agora deve ter mais, né? 100 mil reais e a gente consegue lucrar talvez mais que isso por mês. Então o ROI ali seria absurdo, né? Então a Minerva está num caso similar, é óbvio que ela tem um custo bem maior, o patrimônio dela não é tão grande, mas o lucro é muito grande, por isso ela se endividou muitas vezes em cima do patrimônio, porque ela sabe que consegue rentabilizar. Raul, é perigoso? É perigoso, mas é aquela coisa, se você olhar ali, a empresa tem sido muito bem administrada até aqui. Me parece que a Minerva tem muito mais potencial de crescimento que as outras concorrentes dela, pelo que eu analisei até o momento. Significa que vai ser para sempre assim? Não, mas por hora eu considero assim. Então, a segunda empresa aqui que a gente vai falar é a Lojas Renner, né? Então, a Loren 3 ali, L-REN 3, né, que as pessoas falam. Desde o início da pandemia, a gente viu ali a cotação da Lojas Renner, cara, despencar e ir para sacola mesmo. O lucro da empresa chegou a cair 93%, é óbvio. Tudo fechado, tudo lacrado, shopping de rua. Ninguém tem motivo para comprar roupa se não vai sair de casa. Então, assim, óbvio que despencou completamente, né? A Renner sempre foi uma empresa muito redonda e bem administrada. A gente viu ali ela se esforçar para ir para o setor bancário, basicamente, né? Virou um banco e tem aqueles cartõezinhos e os vendedores, aquela coisa. A Renner cresceu muito, ela tem um retorno muito impressionante ali com o capital de terceiros. A Renner chega a ser uma empresa bem alavancada, mas os números mostram que ela está cada vez aproveitando melhor isso. A pandemia é um momento crítico para a empresa? Considero que é. Mas se você olhar as concorrentes delas, várias com prejuízo. A Renner teve uma redução do lucro de 93%, mas não se transformou em prejuízo. Só isso para mim já mostra uma resiliência muito acima da média. Você com todas as suas lojas fechadas,
fechadas, você ainda ter lucro, gente, pagando salário, pagando tudo que a empresa paga, eu garanto para vocês, isso é um processo muito difícil, muito complicado. Eu achei a Renner muito resiliente, comecei a olhar ela com outros olhos que eu não tinha olhado antes. Não significa que eu vou investir na empresa, mas assim, eu acredito que existe uma chance muito grande de vir uma forte retomada no preço da ação. Não acho que foi coerente, acho que precificaram muito mal esse momento da Renner, óbvio, o momento é ruim para todo mundo, mas acho que precificaram muito mal. Ela acabou ali, pelas concorrentes dela, sendo mais frágeis, que ela acabou sendo puxada no mesmo pacote como se tudo fosse igual. E não é. Uma maçã é uma coisa, às vezes uma laranja é outra, mesmo estando tudo na mesma feira. Então ali para alguns indicadores da empresa, né? A Renner está com uma cotação aí de R$ 43,22, o PL dela está de 36,27, ou seja, o mercado está pagando ali 36 vezes o lucro dela. Dívida bruta, 2.511.840.000 reais. Dívida líquida, 768.195.000, né? Tem bastante dinheiro em caixa, dá uma diminuída na dívida líquida, como você já sabe, né? Você para pegar a diferença entre dívida bruta e dívida líquida são as disponibilidades que a empresa tem ali, né? O que ela tem que daria para pagar essa dívida. O PVP da empresa, 7,33. Crescimento da receita nos últimos 5 anos, 12%, né? Bem interessante. O ROIC da empresa, retorno sobre capital total, é de 26,1%. É acima do ROI dela, do retorno sobre o patrimônio dela, né? Que é o Return on Equity ali, que por isso fala ROI, 20,2%. Né? Ela ganha mais dinheiro até com capital de terceiros do que com dela mesma. É uma empresa muito redonda nesse sentido ali de administrar muito bem as dívidas. Então, segmento de mercado, novo mercado, e aqui tem uma bela característica. A Renner tem 100% de tag along, a Minerva também, tá? Só porque eu não falei, mas ela tem um free float de 87,5%. Raul, o que é isso? Significa que 87,5% das ações da Renner estão no mercado, não tem um controlador bujudão ali que manda na porra toda. 87% está a mercado. Quem controla são os acionistas, né? Tem muita gente ali que tem muita ação, mas as ações da empresa estão no mercado. É uma coisa muito comum no mercado americano, muito menos comum no Brasil. Me deixa extremamente satisfeito. Eu gostaria de fazer uma prece aqui, pelo amor de Deus, para que a gente consiga cada vez mais empresas com free float total no mercado. A governança melhora muito, diminui demais a corrupção. Cara, isso aqui é a evolução do mercado e todo mundo sabe disso, gente. Vambora, Brasil! Quero mais empresas com free float desse tamanho. É isso que a gente precisa. Agora, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @ORaulSena, a gente tem conteúdo lá todo dia. Cara, você não me segue, você tá perdendo ali. Tá perdendo tudo, tá perdendo tudo. Você não tá inscrito no canal e não segue lá, pô, você tá vendo o vídeo aqui, tá a passeio, vem no mundo a passeio, vai perder os melhores vídeos, vai ficar clicando ali só no que render muito view, né? Porque aí aparece e recomenda pra você, vai perder o melhor do conteúdo do canal. Não seja bobo, se inscreve no canal que é de graça, vai lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, porque você não tem Instagram, cria o Instagram só pra me seguir, cara. Não tem como. Cria o Instagram ali, fala só pra seguir o Raul, deixa ali a conta. Bom que você também já fica ali com a conta fake pra dar uma olhada nos stories dos coleguinhas. Então, vamos aqui para a última empresa e agora aqui é a empresa porrada muito boa. M Dias Branco, né? M Dias ali é a empresa do indústria e comércio de alimentos ali com base em trigo, basicamente, né? A empresa comercializa bolo, massa, lanche, farinha de trigo, margarina, gordura vegetal, tudo em todo o Brasil. Ela tem sede ali na cidade de Eusébio, né? No Ceará, foi fundada em 1936, empresa aí quase centenária, maravilhosa, e a empresa não cansa de surpreender, né? Vê ali no começo, em 2018, 2019, as pessoas estavam sacrificando muito a cotação da M Dias Branco. Ela vinha apresentando ali resultados meio assim, aquela coisa, mas ela sempre foi uma empresa redondinha, sempre teve lucro muito consistente. A empresa tem um crescimento de receita consistente também. Então, no primeiro trimestre de 2020, a empresa surpreendeu. Vê ali, lucrou 137 milhões. Um lucro ali de 140% maior que no ano anterior. Os números são impressionantes, né, da empresa. E aí ela veio agora no segundo trimestre e lucrou 51,5% a mais ainda do que no segundo trimestre do ano passado. Então ali 152,4 milhões no segundo trimestre. A porrada veio grande de novo. Então a empresa com lucros muito consistentes, empresa muito saudável. O otimismo do mercado com a empresa não foi dos maiores, não mudou muito a cotação dela, mesmo apresentando lucro muito grande. Significa, na minha opinião, aí que existe uma discrepância. Pode ser, Raul, tá animado porque era a pandemia, o povo comprou demais no varejo, tá? Gente,
é lucro crescendo. Empresa bem administrada, com lucro crescendo, é maravilha. A cotação da empresa está aí, R$ 39,13. Não mudou muito, se você ver, ela tem perdido cotação nos últimos anos. O PL dela está em 19,26, o PVP em 2,13, o ROI é de 11%, não é aquela deliciosona, mas para o mercado dela é muito bom. Dívida pelo patrimônio de 0,29 vezes, empresa nada endividada, muito tranquilo, muito calmo, e o lucro líquido de 688.727.000 reais nos últimos 12 meses. É bom demais, maravilha demais, empresa muito boa, bem redondinha. Então o vídeo de hoje foi só. Um beijão e até o próximo vídeo.